Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho das notificações e dá o seu joinha, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Nosso canal BCI em Movimento, ele é feito pelos estudantes de BCI, que é Biblioteconomia e Ciência da Informação. Hoje a gente tem uma entrevista muito bacana. Nós somos 3 entrevistadores, sou eu, Aninha Reis, que sou aluna da USP de Ribeirão Preto, do curso de BCI. Temos o Mauro, que também é aluno da BCI, da USP de Ribeirão Preto, e temos a Isabela Estevano, também estudante da BCI da USP de Ribeirão Preto. Hoje a gente tem também o nosso convidado Gabriel, que vai falar um pouquinho com a gente do tema de acessibilidade para amantes de leitura. O Gabriel chama Gabriel Henrique Moreira, ele tem 21 anos e ele está se formando em serviço social. Ele se forma agora em junho na UNAERP de Ribeirão Preto. Ele trabalha no Hospital das Clínicas, no setor de compras, e ele é, como a gente, apaixonado por livros. O Gabriel, ele teve hidrocefalia com 3 meses de idade. E após uma cirurgia, ele teve os movimentos dos braços voltaram, só que os das pernas não. Então, por isso, hoje, ele usa uma cadeira de rodas para se locomover. E ninguém melhor do que ele, né, para poder falar pra gente como que é essa questão da acessibilidade. Ele tem, gente, uma biblioteca de 1.358 livros catalogados, fora as revistas, entre outros. Então, antes de começarem as perguntas, gente, eu só quero falar um pouquinho do conceito da acessibilidade, que ele é descrito na legislação brasileira como a condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Dentro desse conceito, a gente aborda hoje a questão da acessibilidade para quem ama os livros, né? Afinal, os livros são uma das bases do nosso estudo da BCI. Então, boa noite, Gabriel. Boa noite. Joia. Vamos começar com uma perguntinha assim, bem levinha. De onde surgiu a sua paixão pelos livros? Então, a minha paixão pelos livros surgiu na escola mesmo, né? Eu sempre falo assim que eu fui muito curioso, né? Então, acho que assim, o livro é uma excelente fonte de informação, né? De conhecimento. Então, a minha paixão mesmo surgiu na escola, né? E nunca mais parou. Que bacana. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos amigos do canal. Seja bem-vindo, Gabriel, ao Obrigado. canal BC em Movimento. Com relação à questão da acessibilidade, hoje a gente vê um movimento no sentido de adaptar os locais, principalmente os locais públicos, para ter um maior acesso. Então, a gente vê algumas iniciativas, até para outros públicos que teriam mais dificuldade de acessar esses locais, como os deficientes visuais. Como você vê hoje, nos locais de cultura que você frequenta ou tem a pretensão de frequentar, como você vê a questão da acessibilidade? Olha, então, essa questão da acessibilidade, né? A gente tem aí várias legislações, né, que coloquem a acessibilidade como um direito da pessoa com deficiência. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o maior mecanismo legal que a gente tem hoje para a pessoa com deficiência. A gente tem um plano de integração da pessoa com deficiência, tem vários projetos para isso, só que na prática a gente vê que essa acessibilidade nem sempre ela é cumprida, né? Se a gente pega, por exemplo, assim, os locais culturais só da cidade de Ribeirão Preto, a gente vai ver que a maioria desses lugares são prédios históricos, né, que não foram pensados para essa questão, né, e aí a gente enfrenta bastante dificuldade exatamente por isso, porque é um patrimônio histórico que ele é tombado, então são feitas adaptações, mas nem sempre essa adaptação ela é
garantida para a pessoa com deficiência, né? Recentemente a gente teve aqui em Ribeirão a biblioteca, agora sim, a Junqueira, né? A antiga Altino Arantes, que ela passou por uma reforma e realmente, assim, em questão de acessibilidade, tá incrível, mas não são todos os prédios que a gente vê esse tipo de acessibilidade garantida, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, o Pedro II, né? Existem os pontos marcados para a pessoa com deficiência poder assistir aos espetáculos, só que a gente percebe que esses lugares são afastados. Então, assim, são os piores lugares possíveis dentro do teatro são oferecidos a esse público, né? Nós temos aqui o Museu de Arte de Ribeirão Preto, que não tem acessibilidade nenhuma, né, para pessoa com deficiência. Alguns museus também não têm esse tipo de acessibilidade. E, assim, além dessa acessibilidade que a gente fala para pessoa com deficiência, eu acho, assim, importante a gente pensar para além da acessibilidade, né? Então, a acessibilidade ela é uma fase para que essa pessoa com deficiência tenha acesso aos bens públicos, né? O que a gente precisa mesmo é pensar possibilidades para que essas pessoas tenham a sua participação e a sua inclusão social garantida dentro desses espaços, né? A gente pensa, por exemplo, assim, normalmente quando se fala em acessibilidade, a gente pensa em rampas, elevadores e esse tipo de coisas, mas a gente tem que lembrar também que nem sempre uma solução para uma deficiência vai servir para outra. Então, por exemplo, assim, uma rampa pode ser bacana para quem tem acessibilidade reduzida, mas uma pessoa que tem uma deficiência visual, esse tipo de mecanismo não serve, né? Então, a gente também tem que pensar essas múltiplas tipos de pessoas dentro da sociedade e os diferentes tipos de deficiência existentes, tentando contemplar todos os tipos, né? Meio que os gestores públicos confundem acessibilidade com mobilidade, né? Acha que a pessoa com deficiência só precisa chegar no local, né? É, Tem todo o suporte que precisa funcionar, né? É, nesses locais para garantir um acesso igualitário. e assim, se a gente pensar, por exemplo, os lugares que a gente tem de cultura na cidade normalmente ficam na região central. Não são todas as pessoas com deficiência que têm condições de se mover até aquele espaço, né? A gente vê, por exemplo, assim, na cidade, principalmente ali na região central, que as calçadas também são terríveis. É. Então, como é que a gente vai pensar essa questão só dentro do espaço cultural, né? A gente tem, inclusive, no meu TCC que eu fiz também foi sobre a pessoa com deficiência, e a gente defende que, assim, a pessoa com deficiência, ela é um cidadão. Então, o que a gente pensa mesmo é que não é a pessoa que tem uma deficiência, é a cidade que é deficiente e não consegue ah, é, dar de forma, não assim, igualitária, né? Porque a gente sabe que igual nunca vai ser, né? O acesso dessa pessoa, mas que ela consiga contemplar a todos os cidadãos. Ok. O Gabriel, pegando carona nessa pergunta, uma pergunta bem parecida. É, em Ribeirão Preto ou em outras cidades que você tenha vivido ou passado, você teve alguma dificuldade de acesso em alguma biblioteca? Tive sim, inclusive na Altino Arantes, né? A antiga biblioteca ali da região central. No ano de 2018, na Feira do Livro, teve vários palestrantes que fizeram a palestra no teatro, e depois a sessão de fotos, né, os autógrafos, eram em outros locais. Né? Numa dessas palestras que eu fui, a do Lázaro Ramos, a sessão de autógrafos de foto foi feita na antiga biblioteca itinerantes. Então, assim, para eu conseguir acessar a biblioteca, o pessoal do Corpo de Bombeiros teve que pegar a cadeira e pular os 2 degraus da biblioteca porque ela não tinha acesso. Entendeu? Então, a gente ainda enfrenta, assim, bastante dificuldade, não só em biblioteca, no próprio teatro.
Quando eu fui na palestra do Cortella, ah, ele fez a sessão de fotos em cima do palco. E o palco do Pedro II também não tem acesso. Eu tive que passar por trás do camarote do teatro, e aí o pessoal do Corpo de Bombeiros também teve que levantar a cadeira para conseguir acessar o palco. Então a gente ainda passa, sim, esse tipo de situação, porque a gente pensa os meios culturais, mas assim, não é adequado para todos os públicos, né, como deveria ser. Só pegando um gancho nesse exemplo que você deu, para você ver que é como se eles pensassem na acessibilidade, mas ao mesmo tempo não pensou. Porque, tipo assim, pensa que tem que ter a rampa, tem que ter os locais, né? Os lugares, mas não pensam, por exemplo, a pessoa quer subir no palco, tiver que participar, como toda pessoa acaba participando, né, de uma apresentação. São várias apresentações que eles chamam o público para participar. E eles não pensaram nessa questão da acessibilidade, né, para a pessoa poder também participar, né? Então é uma coisa bem complicada ainda, né? Exatamente, Aninha. É o que eu falei anteriormente, né? Tem que se pensar mecanismo para além da acessibilidade, né? Então, a gente percebe até uma mudança nos termos, né? Então, hoje, a gente fala de pessoa com deficiência, porque é um cidadão. E como todo cidadão, ele tem que ter o direito também à participação, né? Não basta só você dizer, aquela pessoa tá ali, entendeu? Ela tem o seu direito garantido, né? É para além do acesso, né? A pessoa ela também tem que se sentir parte daquele processo e não apenas um espectador, né? Daquele espetáculo ou daquele espaço, né? Boa noite a todos. Mudando um pouco de assunto, a gente queria saber qual o seu livro favorito, Gabriel. Nossa, essa perguntinha é difícil, hein? Para quem é amante da leitura, assim como nós, eu acho meio difícil a gente escolher um, né? Mas a gente tem os nossos autores e os nossos livros que marcam a gente dependendo de uma época, né? Ou de uma determinada situação. Então, assim, para mim, eu tenho alguns livros que eu guardo com todo carinho, né? Então, eu amo O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Os Miseráveis também é maravilhoso, do Vitor Hugo. Também do Vitor Hugo tem um que eu amo, que é O Homem que Ri, né? Que é um livro assim, dentro da literatura do Vitor Hugo. Não é muito conhecido, né? No país, tanto é que, se eu não me engano, esse livro só tem, acho que, até onde eu sei, 2 ou 3 edições no país, né? Não é um livro assim muito divulgado do Vitor Hugo. Tenho os livros da Agatha Christie também que eu amo de paixão, é a minha autora favorita, né? Então eu amo os livros de mistério, de romance policial, então acho que assim, é difícil a gente escolher um, né? Mas a gente tem aqueles livros que marcam, né? O Pequeno Príncipe também é maravilhoso. Eu acho assim meio difícil a gente fazer até um ranking do melhor, né? Mas tem sim alguns livros que marcam a gente de uma forma incrível e que a gente não esquece nunca mais, né? Ô, Gabriel, e a gente queria que você falasse então um pouquinho da sua biblioteca, né? Que são 1.358 livros. Meu Deus do céu. Um dia, ó, quando eu crescer, eu quero ser igual você, viu? E aí você fala um pouquinho da sua biblioteca e como você tem organizado ela. Aí você pode falar, se você quiser mostrar aí o seu espacinho da sua biblioteca, fica à vontade. Então, Aninha, até pouco tempo atrás, os meus livros eles estavam em ordem cronológica, né? Então, eu tenho umas etiquetinhas de preço, né? Que eu colocava, né? A numeração. E aí, assim, quanto maior a numeração, mais novo era o livro na minha biblioteca. Então, eu colocava ele em livro em ordem cronológica. Hoje, eu já organizei eles por autor e por coleção, né? Então, assim, se tem algum livro que ele faz parte de uma coleção, eu já coloco eles juntos, né? Ó, vou até mostrar para vocês aqui, que essa primeira prateleira, né? Começa na letra A, depois embaixo tem os livros da Tag Inéditos, aí aqui eu tenho os do Intrínsecos embaixo. Então, assim, eu vou por ordem alfabética, né? Aí quando o autor ele faz parte de uma coleção, eu já coloco eles juntos já para ficar mais fácil de eu
achar depois, na hora que eu preciso dele. Então aqui, ó, tem aqui nessa estante eu tenho da letra B até uma parte da letra H. Vou mostrar aqui para vocês. Essa estante aqui eu tenho os do Clube de Clássicos, né? Tem Dostoiévski, Gabriel Garcia Marques. Aqui eu tenho, né, de H até a letra Z. Então aqui eu tenho os livros do Harry Potter, que também são outros que eu amo, né? Maze Runner, que eu comecei a ler esses tempos atrás, preciso terminar ainda. Aqui desse lado eu tenho Cervantes, né? Que é um Don Quixote, que ocupa também um espaço querido no coração. Inclusive, eu vou ler ele agora, a versão integral, em julho, né? Se alguém quiser participar, a Aninha tem o meu contato, a gente pode colocar no grupo também, já convidar vocês para essa leitura coletiva. Aqui eu tenho algumas revistas, né? Então, a coleçãozinha de história da Biblioteca Nacional estão aqui, revistas de filosofia, de ciência, tá tudo misturado, né? Aqui com os livros do King. E aqui embaixo também, aqui embaixo também tem mais alguns, ó. Vou mostrar para vocês, vamos ver se é essa. Aqui, ó. Então tem bastante coisa e tem para todos os gostos, né? Dá pra gente brincar bastante com os livros. Ai, que legal. Muito linda essa biblioteca, Gabriel. Muito organizadinha. Organizada abre aspas, né? Ah, fala assim, à disposição, né, no móvel. Ai, gente, que legal. Ó, pegando um gancho aí no que você falou, você faz assinatura, né, da TAG, da Intrínsecas, né, todo mês, né, você recebe na sua casa, né, um livro deles, né? Isso, é isso mesmo. A TAG é meio na surpresa, né? O Intrínsecos também a gente tem uma ideia e o Clube de Clássicos eles já avisam com um mês de antecedência, né? Mas o da TAG é o mais antigo que eu tenho aqui, o do Inet, já faz 3 anos que eu assino, né? E vem muita coisa bacana, coisa que se não fosse a TAG eu não leria, né? Até porque a proposta deles é bem diversificada, né? Então a gente tem uma ideia do que vai vir, mas não o título, né? Isso aí eles escondem até a gente abrir a caixa, né? Então é surpresa até o último minuto. Ai, que bacana, muito, muito legal mesmo, Gabriel. A gente adorou aí ver a sua biblioteca. Realmente, eu estou participando de um grupo aí junto com o Gabriel de leitura. A gente vai fazer a leitura do Don Quixote e vai fazer depois um encontro para falar sobre esse livro. Então, quem quiser participar, depois eu passo aí o contato do Gabriel para participar também. E meus colegas, vocês querem fazer mais alguma consideração? Sim, o Gabriel, com relação a esses clubes de leitura, né, a questão do envio dos livros, né, tem um ponto muito interessante que a maioria trabalha, que é a questão da curadoria, né? Então, às vezes eles chamam autores convidados, né, para fazer indicações dessa curadoria, ou às vezes são membros do próprio grupo, às vezes são pessoas especializadas, né, assim, gente especializada em literatura que vai fazer uma curadoria mais elaborada com relação aos clássicos. O que você acha desse processo? Quais as surpresas boas que vieram desse tipo de abordagem? Então, a TAG hoje ela está com duas linhas de assinatura, né? Então, é o Curadoria, que você citou, né? Que são personalidades do mundo da literatura, do cinema, enfim, da televisão, que indicam livros que marcaram a vida deles. E tem a Inéditos, que são livros chamados assim, mais vira-páginas, né?
aquele que a gente pega e não quer largar, e são livros que estão fazendo sucesso lá fora, mas que ainda não tem edição no Brasil, né? A Intrínseca também segue a mesma linha, né, da Inéditos, só que são livros publicados pela editora Intrínseca mesmo, né? Então são livros assim, a gente recebe antecipado um lançamento Os deles. lançamentos. Chega para a gente em torno de 3 a 4 meses antes, né? Com relação à curadoria, eu acho assim muito bacana porque é o que eu falei, né? De repente teve um livro que a gente lê e que marca a gente, que talvez se eu fosse numa livraria escolher, eu não me interessaria por ele, né? Então eu acho que assim, essa curadoria vem exatamente para tirar a gente da zona de conforto de leitura, né? Porque normalmente a gente vai numa livraria e escolhe aquilo que a gente está acostumado a ler, né? Aí a gente pega, por exemplo, um clube de leitura que a gente só tem uma ideia do que virá, a gente não sabe título, não sabe autor. É lógico que tem aqueles espiões, né, que a gente fala que acaba descobrindo o título, acaba descobrindo o autor antes e acaba falando pra gente, né? Mas, assim, tira a gente da zona de conforto e abre espaço para a gente conhecer autores e culturas que a gente não conheceria se fosse numa livraria, né? Então eu acho que assim, essa questão da curadoria vem mesmo para tirar a gente da zona de conforto e para abrir a mente em questão de literatura. E realmente vem de tudo. Então, no mês vem história de guerra, no outro vem romance, no outro já vem uma biografia. Então, a gente realmente não só sabe assim que a gente vai se surpreender, né? Então, acho que eles seguem bem essa proposta. Muito boa essa surpresa, né? Maravilhosa, né? E ainda vem os mimos que complementam a nossa experiência, né? Então, é surpresa e felicidade em dobro. Não, só Gente, alguém queria. quer... perdão. Não, pode falar. Só queria te parabenizar mesmo pelo tanto de livro. Algum dia eu quero chegar nessa meta também. É uma meta para mim. E queria te agradecer também pela disponibilidade, por ter se disponibilizado a falar com a gente. Não é todo mundo que aceitaria, sabe? É isso. Imagina, precisando, pode chamar de novo. A gente agradece profundamente, Gabriel, ter disponibilizado aí um sábado à noite para conversar com a gente, ajudar a gente nesse trabalho. Tá? Parabéns pelo seu acervo, né? Pela sua organização e assim, pela catalogação intuitiva que você teve no começo, né? De organizar e depois essa organização mais metódica, né? Que é uma coisa que a gente provavelmente vai ver muito no curso ainda, né? E é interessante ver como alguém não especializado consegue, né, manter, manter de uma forma ao mesmo tempo funcional, né, e, e agradável aí para você, porque tá separado do jeito que você gosta, né, ao mesmo tempo é funcional para você e de alguma forma funciona, né, para suas consultas. Tá? Foi um prazer estar com você aqui hoje à noite, foi um prazer te receber. Obrigado mesmo pela disponibilidade e pela ajuda que você deu para a gente aí. Imagina, precisando, é só chamar de novo. Eu que agradeço a oportunidade. Gabriel, muito obrigada mesmo de coração por você ter cedido aí esse tempinho com a gente, né, para fazer essa entrevista com a gente. Nós adoramos entrevistar você, foi muito legal, foi muito encantador tudo. As informações que você passou é muito importante. Com certeza as pessoas que estão assistindo a gente no nosso canal vão ter uma outra visão e de repente algumas pessoas que têm essa questão da acessibilidade, que precisa dela também, vai de repente pensar igual você está fazendo no seu TCC, né, nesses mecanismos, e aí num conjunto com certeza vão ter novas ideias e esse assunto vai com certeza ser mais ainda debatido e ter umas coisas melhores aí no futuro. Muito obrigada pela disponibilidade, viu? Imagina, Aninha.
É até bom, assim, para falar sobre o tema, né? Porque aí a gente consegue debater, né? E ver se a gente consegue, através desse debate, mudar a realidade, né? Então, eu que agradeço o espaço de fala. Muito obrigada por ter assistido até o final. Gostaríamos de agradecer principalmente ao Gabriel Monteiro, nosso entrevistado de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo, isso nos ajuda muito. E ative o sininho para não perder o próximo vídeo que sai na segunda-feira. E esse foi mais um BCI em Movimento.